Bom dia a vocês, muito obrigado por terem vindo ao programa Complicações. Estamos com os pesquisadores Rogério Barbosa, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e Fernando Rugitsky, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Muito obrigado por terem vindo aqui ao Complicações. O nosso tema hoje é desigualdade social. Eu separei um trecho inicial para a gente colocar em questão do Serguei Soares, que é do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, do governo federal, que diz o seguinte: um país que se parece com o Canadá de hoje, em termos de desigualdade, não pode se parecer em nada com o Brasil que contemplamos da janela. Se continuarmos reduzindo nosso coeficiente de Gini a 0,7 ponto ao ano pelos próximos 24 anos, não será possível ter grandes favelas coexistindo com condomínios de luxo, indivíduos à beira da fome no sertão do Cariri, vivendo no mesmo país, cujos céus são cruzados por executivos viajando na segunda maior frota de aviões particulares do mundo, nem um exército de empregados particulares passando as roupas, encerando os pisos e lavando os banheiros da classe média. Essa é uma análise que o Serguei Soares fez, analisando a desigualdade social nos últimos 10 anos. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a desigualdade social que vem em queda, uma queda histórica, ela está ameaçada com essa crise econômica? Começando pelo Rogério. Bom, em primeiro lugar, é difícil pensar que a desigualdade social ela se move como uma lei, né? Ela nunca está garantida de fato. Certamente, crises econômicas podem ameaçar, porque ameaçando a disponibilidade de, por exemplo, aumentar o salário mínimo ou investir num programa social, se ameaça o investimento que você pode fazer nas populações de mais baixa renda. Bom, eu acho que a crise ela representa um risco nesse sentido. Mas é difícil pensar que mesmo durante o crescimento você vai conseguir estabelecer uma igualdade social. Isso depende muito do desenho das instituições e depende das agendas políticas, né? Durante o crescimento econômico, por exemplo, na década de 70, a gente teve aumento da desigualdade. Durante esse pequeno crescimento econômico da década de 2000, a gente teve redução da desigualdade. E a razão, em boa medida, é uma razão institucional. Então, o que faz a desigualdade se mover, né, não tem a ver simplesmente com a dinâmica dos mercados, com a dinâmica da economia como um todo, mas com uma opção política. Esse desenho das instituições, você está dizendo exatamente das políticas adotadas pelo governo? Sim, com certeza. Existem políticas de transferência de renda direta, por exemplo, Bolsa Família, Programa de Prestação Continuada, né, BPC. Tem também programas muito indiretos nesse sentido, que vão ser, por exemplo, aumento do salário mínimo é uma forma de redução das desigualdades, que não é uma transferência direta do governo. E a melhoria do sistema educacional, por exemplo, é também uma política de redução das desigualdades, uma vez que educação se converte por diversos mecanismos, diversos canais, em renda no mercado de trabalho. O aumento do salário mínimo é importante não só também pelo mercado de trabalho, mas como ele vincula aumentos em outras áreas. As aposentadorias, elas são vinculadas, né? As pensões são vinculadas, o benefício de prestação continuada é vinculado também. Enfim, a aposentadoria, aliás, o salário mínimo acaba sendo um índice para várias outras coisas. São políticas desse tipo, implementadas durante governos recentes, mas algumas já vêm também de um prazo muito mais alongado. Quer dizer, então, a despeito da crise econômica que se tem, é importante, as políticas praticadas pelo governo federal, elas podem, pelo menos, ajudar a diminuir os efeitos de uma crise econômica perversa, por exemplo. Com certeza. Uma coisa que tem a ver com política também e tem a ver com, por exemplo, a liberdade de ação de instituições de regulação do mercado de trabalho. Um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, é que a desigualdade aumenta de uma forma muito grande desde mais ou menos 1970, 1975, e isso está ligado a não aumento do salário mínimo, mas também a repressão ao repressão não, mas uma redução da ação sindical, que tem um papel importantíssimo na barganha por salários e condições de trabalho. Na medida em que você retira instituições do mercado de trabalho e de outras áreas também, e não são só políticas do governo federal, mas às vezes até liberdade de associação no trabalho, você pode aumentar ou pelo menos impedir a redução da desigualdade. Fernando, qual que é a sua visão sobre o assunto? Então, acho que eu posso dar uma visão talvez um pouco mais pessimista do que o Rogério. Eu estou inteiramente de acordo com ele no papel das instituições. Acho que a gente pode falar de repressão sindical nos Estados Unidos, sim, desde o governo Reagan, que sem dúvida está por trás da desigualdade. Agora,
vamos separar duas questões. Então, a primeira questão é o seguinte: acho que é necessário a gente começar a questionar um pouco o quanto caiu, de fato, a desigualdade nos dois governos Lula. Mas a gente volta a essa questão em um instante. Se a gente deixar de lado essa questão e falar, não, tudo bem, a desigualdade da renda salarial, a desigualdade entre trabalhadores, isso sim diminuiu, teve uma compressão da disparidade salarial nesse período, a gente precisa ver que, sem dúvida, a política de aumento do salário mínimo, o Bolsa Família, uma série de políticas e mudanças institucionais implementadas pelo governo tiveram um papel muito grande. Mas acho que isso dá conta só de uma parte da história. Algo que tem sido menos mencionado e que, para mim, acho que é muito significativo, é que esse conjunto de políticas, de alguma forma, desencadeou um processo virtuoso, mas cheio de contradições e limites, que fez a desigualdade salarial cair. Qual foi esse processo? Um processo de aumento da renda das classes mais baixas, que fazia deslocar a demanda por bens e serviços intensivos em trabalho de baixa qualificação, que, por sua vez, diminuía a disparidade de salário, porque aumentava o salário dos trabalhadores de baixa qualificação em relação aos de alta qualificação, que, como num círculo virtuoso, aumentava a demanda por bens e serviços intensivos em trabalho de baixa qualificação, que reduzia a disparidade salarial e assim por diante. No fundo, é um processo simétrico ao processo do milagre, o processo do crescimento econômico com concentração de renda do final dos anos 60 e começo dos anos 70. Os anos 2004, 2010 viram um antimilagre nesse sentido. Só que esse antimilagre tem vários limites muito claros, porque ele levou, por exemplo, a uma inflação de serviços, do setor de serviços teve uma elevação de preços muito acima do índice médio de inflação da economia, o que em geral foi compensado com apreciação cambial, que por sua vez tem efeitos sobre aumento de produtividade. Se vocês forem olhar para a composição do mercado de trabalho entre 2003 e 2010, justamente nos dois governos Lula, a força de trabalho brasileira empregada muda de 85 milhões de pessoas para 100 milhões de pessoas. Desses 15 milhões a mais de empregos criados nesses 8 anos, quase metade foram criados em 3 setores, 3 grandes áreas: construção civil, comércio e produção de alimentos e bebidas. Os 3 setores têm produtividade média abaixo da média da economia. Então, você teve esse círculo virtuoso, em parte porque você levou a economia para uma estrutura produtiva menos capaz de aumentar a produtividade e de gerar crescimento. Era um processo virtuoso, mas com um limite claro. O ponto decisivo da implicação disso para discutir os efeitos da crise é que, essencialmente, daí todas as pesquisas empíricas são unânimes a esse respeito. Se você tenta decompor o efeito sobre a queda da desigualdade de cada uma das políticas, ainda que Bolsa Família tenha um papel importante, cerca de 1/4 da queda da desigualdade é explicada por Bolsa Família, perto da metade da queda da desigualdade é explicada por mercado de trabalho. A taxa de desemprego, olhando para o índice mais comum utilizado na pesquisa mensal de emprego do IBGE, entre 2003 e 2014 cai de 12% para cerca de 5%, oscila em torno de 4,5%, 5%. Ou seja, a gente ganhou 8 pontos percentuais em 10 anos. Desde então, a gente perdeu já 3, 4 pontos percentuais. O que a gente ganhou em 8 anos, a gente corre o risco de perder em menos de 2 anos. Quando você fala desses limites, então, é exatamente isso. Que até tem a ver com a visão que o Serguei, naquela continuação daquele texto inicial que eu falei, que eu conversando com ele por telefone, ele me disse, olha, não está aumentando a desigualdade, mas ela parou de cair, ela não cai mais. E se o desemprego continuar na trajetória atual de aumento muito acelerado, os ganhos de desigualdade que a gente teve justamente via mercado de trabalho, via um mercado de trabalho mais aquecido, com maior emprego, com menor desemprego e com o aumento da renda salarial, isso é muito rápido, é muito fácil de se perder. Eu na verdade, tenho a adicionar nesse pessimismo assim, também. É verdade, eu acho que olhando para setores, você verifica essa coisa e olhando para as ocupações também. Houve uma grande geração de empregos durante um bom período do governo Lula e mais ou menos a cada ano você tinha mais de 1 milhão de empregos gerados. E
os empregos eram sempre melhores do que anteriormente se verificava, mas eles eram sempre saltos de curta distância. O grande job upgrading da estrutura ocupacional brasileira acaba sendo, na verdade, para ocupações no comércio, para ocupações em serviço de baixa qualificação. Isso é uma melhoria com respeito ao emprego autocontratado, né? O conta própria estava numa situação horrível, e a gente sai de uma situação horrível do final dos anos 90, com desempregos altíssimos. Na metrópole paulista, você chega a mais de 20% de desemprego, por exemplo. Quer dizer, não era muito difícil sair dessa situação, porque piorar parecia que já estava no limite. Então, você tem uma melhoria incrível nessa década de 2000, mas é uma melhoria como um salto, um voo de uma galinha, né? Para usar uma metáfora que a gente já usou na economia outras vezes. Os índices de desigualdade, eles têm apontado mesmo uma estabilidade, pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos. Isso de acordo com as pesquisas domiciliares, que são muito mais otimistas, né? As pesquisas domiciliares, elas não conseguem captar a renda dos mais ricos, elas não conseguem captar muito bem rendas de outras fontes que não trabalho, renda de aluguéis não é muito bem captada, renda de capital, investimentos financeiros, enfim, né? E aí, quando você recentemente passa a ter acesso aos dados do imposto de renda e fazer uma distribuição completa da renda, a situação é de estabilidade não somente nos últimos 2 ou 3 anos, mas possivelmente nos últimos 20 ou 30 anos. Né? Pelo menos desde 85, os índices que a pesquisa do Pedro Herculano mostra e do Marcelo Medeiros oscilam num nível muito elevado. Os índices estão sempre muito elevados, e em especial de 2006 a 2012, que é um período para o qual eles têm dados mais detalhados, o Gini praticamente não se mexe, e ele não se mexe na casa do 0,7, enquanto as pesquisas domiciliares apontam mais ou menos na casa do 0,5. Né? Eu acho que a gente pode dizer que houve uma transformação, e essa transformação é fundamentalmente a melhoria da base, mas a melhoria da base não significa uma melhoria qualitativa nos termos que a gente desejaria, e, paralelamente a isso, aconteceu uma concentração no topo, de forma que a desigualdade, que é uma medida global, permanece estática. Uma coisa que praticamente faz essa ligação com a minha próxima pergunta é que uma matéria do Valor Econômico de dezembro do ano passado fala de que a extrema pobreza no Brasil caiu 63% desde 2004, também segundo o IPEA. E segundo o diretor do IPEA ouvido, o André Calistri, ele diz o seguinte: temos um estado de bem-estar social, mas evidentemente essa capacidade não é infinita. Vocês concordam que nós temos um estado de bem-estar social no Brasil? Um pouco otimismo, acho que também do André Calistri. Sem dúvida, acho que enquanto a base para a melhora da desigualdade é super frágil e vulnerável à crise, que é de alguma forma o ponto em que eu e o Rogério estamos concordando, a forma como o governo nos últimos 15 anos, enfrentou o problema da pobreza via Bolsa Família, com políticas super focalizadas, isso sim foi super eficiente. Então, esse resultado a gente vê muito claro. Enquanto o Bolsa Família representa só apenas 1/4 da redução da desigualdade em algum dos índices, representa um impacto muito maior na redução da pobreza. Então, isso sim, eu acho que é um resultado menos frágil, mais possível de ser mantido, mesmo que a gente tem visto, enfim, parlamentares conservadores defendendo corte, inclusive, orçamentário, inclusive no programa Bolsa Família. Mas se isso for mantido, acho que isso consegue sobreviver à crise. O problema é que chamar de estado de bem-estar social, tirar as pessoas da extrema pobreza com uma bolsa que, sem dúvida, do aspecto, do ponto de vista humanitário, é super relevante, permite um nível de consumo um pouco maior, é um pouco excessivo. Né? A gente chama de estado de bem-estar social as construções institucionais da Europa, nem muito dos Estados Unidos, mas mais da Europa Ocidental, na segunda metade do século XX, em que universalizaram com qualidade educação, saúde, transporte, algo em que o Brasil ainda está muito distante de prover, né? Uma coisa que chama atenção também é o conceito de desigualdade, né? Quando a gente fala de desigualdade, a gente pensa diretamente em desigualdade de renda, né? Mas nesse livro da professora Marta Retti, que você participou intensamente, Rogério, ela mostra que a desigualdade é um conceito, é um termo abstrato, que na verdade são múltiplas dimensões, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é a desigualdade, né?
acho que do ponto de vista sociológico, a gente pode dizer que desigualdade diz respeito a diferenciais de poder. E poder significa a capacidade do indivíduo realizar sua vontade no mundo. Por exemplo, mulheres não podem fazer tudo que o homem faz. Isso é desigualdade de gênero, né? Enquanto a gente subjetivamente acredita que certas pessoas estão impedidas ou não devem, isso significa uma forma de impedimento, logo de tolimento do poder daquele indivíduo. Então, uma forma de desigualdade tem a ver com gênero. E, nesse sentido, ela acaba se manifestando em diversas outras dimensões. As mulheres, elas têm desvantagens no mercado de trabalho, elas têm desvantagens, enfim, para ingressar em certas áreas ainda de ensino. Existe um grande preconceito nas exatas, por exemplo. As mulheres acabam sendo dirigidas para áreas, por exemplo, como cuidado e humanidades, que não são as áreas mais rentáveis no mercado de trabalho também. Às vezes, elas têm dificuldade de se promover dentro de uma empresa. Enfim, e o mesmo se passa com raça, por exemplo, né? Essa é uma forma de tolimento do poder. Mas, pensando de uma forma ainda mais abstrata e geral, que não se baseia somente na divisão por grupos, o acesso ao Estado é uma forma de poder, né? A participação política e a desigualdade na participação política é uma forma de desigualdade importantíssima, porque estar no Estado significa participar das decisões, logo fazer sua vontade valer. Representação de interesses é uma forma importantíssima. Nesse sentido, a gente mostra, acho que o primeiro capítulo, né, do José Seibub, do Fernando Limonge e da Angelina Figueiredo, é importantíssimo para mostrar de que forma o direito ao voto progrediu, por exemplo. Tem um capítulo do Leonardo Baroni e do Adrian Guzzo-Lavalle sobre a expansão dos conselhos, né? Também é uma forma de participação importantíssima. Na medida em que o cidadão passa a ter acesso ao Estado, ele passa a ter um empoderamento. Isso, né? A Constituição de 88 também ampliou muito esses acessos, né? Com certeza. O desenho das instituições participativas de hoje decorre completamente da redemocratização e do mandato constitucional de que certas áreas têm que ser decididas sobre a participação, né? Na agência FAPESP de ontem, teve uma notícia dizendo que esse livro foi debatido em Washington, né, com a participação da professora Marta Hetti, e ela disse uma coisa interessante lá, porque ela foi questionada se a diminuição das desigualdades ela seria ameaçada por essa crise econômica, que essa é uma das principais questões que a gente está debatendo aqui hoje. E ela disse que sim, né, que isso pode acontecer, né, que ela admite que esse livro foi produzido num momento de euforia desse crescimento. Mas ela disse que se houve algum exagero no otimismo, né, não se deve exagerar agora no sentido oposto, no pessimismo. E eu acho que muito tem a ver com o que você acabou de dizer, de explicar as multifaces, né, as faces múltiplas da desigualdade, né, que não é só desigualdade de renda, né? Mas se não faz sentido, se eu puder dar a parte aqui, se não faz sentido a gente exagerar no pessimismo, isso não considera que a gente não deve se manter vigilante, porque justamente se tem muito usado no debate público, inclusive, a crise como pretexto para reformar e mudar as próprias conquistas que estão inscritas na Constituição de 88. Se a Constituição de 88, nisso estou em pleno acordo com o Rogério, trouxe, digamos, um arranjo institucional que permitiu diminuição da desigualdade em múltiplas dimensões, particularmente políticas, mas não só, a gente não pode colocar esse legado a perder com o pretexto de resolver uma crise fiscal passageira. A questão da desigualdade não é brasileira, né? Digamos que é uma questão humana, né? Aqui uma outra notícia que saiu no El País, 1% da população mundial concentra metade de toda a riqueza do planeta, né? Isso também foi tema dessa discussão que houve ontem em Washington, e a Marta Hetti, ela disse que ela concorda em parte com as teorias do Thomas Piketty, o economista francês que fez esse livro badalado, digamos assim, no Capital do século XXI. Ela reconhece que a própria dinâmica da economia capitalista, né, o fosso entre 1% mais rico e os 99% restantes, tende a se alargar cada vez mais, mas, no entanto, ela diz que não impeça que esses 99% não sejam menos desiguais, né? O que a Marta argumenta, que eu acho muito correto, é que a métrica do 1% não deve ser a única métrica para pensarmos a desigualdade. Nem por isso ela deixa de perder centralidade e ser muito importante. Porque a concentração no 1%, em especial no milésimo mais rico, né, no 0,1%, ela começa a ter consequências perversas, inclusive nesse sentido político que eu passei que eu disse anteriormente, né?
por exemplo, a influência que determinados indivíduos ou mesmo empresas têm sobre decisões, através de lobby, através de financiamento político. Uma forma importante, então, que a gente começa a pensar para a redução de desigualdade, não é somente taxação dos mais ricos, isso é muito importante, mas passa a ser também um certo controle sobre o financiamento da campanha. O financiamento e a influência que essas pessoas têm. Porque eu disse anteriormente que a desigualdade é multifacetada, mas ela sempre tem a ver com poder. E formas de poder diferentes se convertem em outras. Então, o dinheiro acaba se convertendo numa forma de influência sobre a política. Eu acho que o alerta que o Piketty liga é o alerta de um domínio de uma fração muito pequena sobre as decisões mais importantes. Isso nos permite falar sobre algo que é muito relevante, que é o nosso sistema tributário, porque no fundo é o que está uma parte importante do argumento do Piketty, que eu acho que trouxe um debate super importante, ainda que na academia tenha polêmica em torno do detalhe, da explicação que ele dá, mas justamente com esses dados recentes da Receita Federal que começaram a ser utilizados em pesquisa no Brasil para estudar a desigualdade, pelo Marcelo Medeiros, pelo Pedro Herculano e também pelo Rodrigo Urair e pelo Sérgio Gobetti, uma das coisas que se verificou é que ainda que a nossa tributação sobre a renda seja relativamente progressiva, pelo motivo de que desde 95 a gente isentou de imposto de renda lucros e dividendos, os muito ricos, o milésimo mais rico, cerca do milésimo mais rico, que são 71 mil pessoas no último dado disponível, que salvo engano que é de 2013, pagavam um imposto de renda médio muito menor do que as pessoas um pouco menos abastadas. Isso sem falar, isso é só, digamos, a ponta do iceberg, mas sem falar que o nosso sistema tributário é muito regressivo, depende muito de impostos indiretos sobre o consumo e pouco de impostos diretos sobre a renda e o patrimônio. A conexão entre política e economia que o Rogério sugeriu, acho que é importante justamente nisso, porque sempre que vem o debate sobre uma reforma tributária que permita um sistema tributário mais progressivo, menos que colabore mais para a redução de desigualdade, esse debate é bloqueado politicamente, a gente nunca sabe direito por onde. Reformas no Brasil é sempre complicado, né? As reformas que interessam realmente a uma classe dominante, isso é óbvio, já historicamente é muito conhecido isso. Inclusive o ministro Delfim Neto falou 2 semanas atrás ao Jornal Nacional dizendo, olha, nós precisamos de reforma da Previdência, reforma tributária. Eu fico pensando que tipo de reforma que ele está mencionando, porque afinal de contas ele foi ministro de uma pasta, de um governo que barrou reformas, né? Um governo que barrou as reformas propostas pelo Partido Trabalhista Brasileiro nos anos 60. Mas isso que você disse, eu queria saber mais claramente se você defende uma reforma tributária mais ampla, com alvo na diminuição da desigualdade, como prega, por exemplo, agora o candidato prévio do Partido Democrata, o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, e como também apregoava o François Hollande antes de assumir o poder na França, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um tema mundial, né? Como você mencionou, Fábio, a desigualdade tem crescido com uma certa exceção da América Latina no mundo inteiro nos últimos 30 anos, e esse tema aflorou politicamente em vários lugares. O Bernie Sanders é a última expressão mais clara disso, e a pauta que de alguma forma unifica essas novas expressões político-eleitorais é uma reforma tributária. Acho que isso é urgente e no caso do Brasil é particularmente urgente, porque o nosso sistema é muito regressivo. Está na hora de a gente aumentar seriamente impostos sobre renda e patrimônio. O ponto mais importante, a meu ver, seguindo as pesquisas que vêm sendo feitas pelo Rodrigo Urair e pelo Sérgio Gobetti, é reinstituir imposto sobre lucros e dividendos, que foi isentado desde 95. Isso é muito importante. Tornar o nosso imposto de renda um pouco mais progressivo, começar a taxar a herança. Isso é uma coisa que a crise de alguma forma tem permitido. Taxar a herança de uma forma um pouco mais significativa. O Brasil taxa a herança muito menos do que a média 4%, mundial. Né? Claro. E o teto é 8%. O teto estabelecido no governo federal é 8% e cada estado define. Isso tudo são
passos que seriam muito importantes para a redução da desigualdade e, mais importante, poderiam permitir que a gente reduzisse a nossa carga tributária indireta, que nós reduzisse a carga tributária sobre consumo de bens e serviços e, portanto, tornasse a nossa economia mais competitiva e Deixa eu só te fazer uma última pergunta, que eu tenho mais uma pergunta importante para o Rogério para a gente terminar o programa. A inflação, você citou isso no início da nossa conversa, que é um fator importante que pode agravar a desigualdade. Numa matéria do Valor também, que consultou o André Braz, da FGV, ele falou o seguinte, que a inflação é mais elevada onde o orçamento dos pobres é mais exigido, na comida, na habitação, na luz e no transporte. Então, é realmente um componente que, como você disse, pode trazer um pouco de pessimismo na nossa análise. Sem dúvida, tem uma correlação positiva entre inflação e desigualdade, principalmente em períodos de inflação muito acelerada, como nos anos 80 no Brasil. No primeiro momento, você tem um aumento de desigualdade, mas, de novo, mantermos vigilantes. Se isso for usado como pretexto para combater a inflação via aumento de desemprego, não adianta nada. Não adianta nada, sim. Rogério, para a gente terminar essa conversa, a professora Marta Rett, ela diz o seguinte, que o conhecimento das ciências sociais, ela disse isso na abertura do livro, né, sobre os fatores que levam à redução da desigualdade, ainda repousa em bases bastante especulativas. Eu queria entender por que, dentro das ciências sociais, e tentar explicar essa afirmação da professora. Bom, acho que as ciências sociais é uma tentativa de explicar o comportamento social agregado. A gente não tenta entender o que acontece na cabeça do indivíduo, isso estaria na psicologia. Mas a desigualdade é reproduzida através dos comportamentos que vão se agregando e gerando uma formação complexa num nível mais agregado. A primeira coisa que a gente não entende é como é que a desigualdade é reproduzida no dia a dia e como é que isso gera grandes consequências. A gente sabe, por exemplo, que existe uma expectativa dos indivíduos de encontrar certas pessoas em certas posições. Infelizmente, você pode olhar para um negro e esperar que ele esteja numa posição subalterna. Mas como é que isso, de fato, se traduz em comportamentos? Por exemplo, medir o preconceito e a discriminação e a construção da discriminação racial ainda é um problema. A gente mede suas consequências, mas a gente entende pouco do seu processo comportamental e como ele se agrega. Esse é um ponto, por exemplo. O mesmo com relação a gênero, por exemplo. Isso são curiosidades importantíssimas das ciências sociais. Eu não sei se a economia pensa na explicação do comportamento nesses termos. A gente sabe pouco, por exemplo, sobre a influência do status na desigualdade de renda. A gente sabe, por exemplo, que certas ocupações têm uma importância muito grande e são respeitadas socialmente. A sociologia, mais do que para a renda, ela olha às vezes para a ocupação e o status ocupacional. Isso significa que um juiz, meramente por ser juiz, independentemente de sua renda, pode ser até que ele tenha um amigo advogado formado no mesmo lugar e que ganha até mais do que ele, mas o status de juiz abre portas. Como é que essa diferença de status ocupacional opera em todo o espectro social, abrindo e fechando portas para categorias distintas? Então, eu acho que a gente sabe muito sobre mecanismos agregados, mas a gente sabe pouco sobre os micromecanismos de reprodução da desigualdade ainda. Outra coisa é que, às vezes, os fenômenos eles só respondem no longo prazo. Então, por exemplo, qual é a influência do governo Fernando Henrique ou Sarney sobre a desigualdade de renda? Às vezes, certas coisas começadas ali têm influências positivas ou negativas muito depois. Né? A mesma coisa, governo Dilma, né? Ele está sendo, na verdade, vítima de uma coisa que ela não controla, acabou o boom das commodities, por exemplo. Então, a gente pode pensar que o mercado brasileiro está em certa crise por razões exógenas também. Então, significa que a Dilma é culpada desse quadro. Assim, é difícil culpabilizar um governo ou responsabilizar uma política específica, com exceção, talvez, do Bolsa Família, porque ele se dirige muito especificamente a uma população. Políticas muito amplas de redução da desigualdade passam a ser mais difíceis enfim, da gente medir os efeitos delas, né? O sistema educacional, por exemplo, um aumento no sistema, uma melhoria da oferta de educação, na qualidade e na extensão da oferta, vai gerar, talvez, efeitos de longo prazo daqui a 50 anos.
né? Até que toda a economia, todos os trabalhadores brasileiros tenham, na verdade, capacitação, qualificação e produtividade elevada para gerar um resultado, assim. Acho que existe também uma dificuldade nos timings, assim. Senhores, muitíssimo obrigado por participarem aqui do programa Complicações nessa conversa de hoje. Obrigado pelo convite.